Ele foi um policial de elite e se transformou num dos bandidos mais perigosos do Rio de Janeiro. Bicheiro e miliciano. Adriano da Nóbrega ficou rico com o crime, mas passou os últimos dias se escondendo até ser morto pela polícia na Bahia em fevereiro do ano passado. Esta semana, o Ministério Público do Rio realizou uma operação contra a quadrilha que movimentava o dinheiro deixado por Adriano. O principal alvo era a viúva dele, mas ela ainda está foragida. Os repórteres Mohamed Saig e Marcos Uchoa tiveram acesso exclusivo a escutas dessa investigação e a um laudo inédito que pode mudar o que se sabe sobre a morte do miliciano. O lugar tem algo de paradisíaco. Por outro lado, só se chega ao paraíso depois de morrer. E observando tal estado de abandono, se nota que a vida desapareceu faz tempo. Aqui era um Aras, lugar de criação de caríssimos cavalos de raça, e com uma longa história de ligação com bicheiros. Nos últimos anos, quem herdou de fato a propriedade foi um homem que, por profissão, conhecia a morte de perto. Adriano Magalhães da Nóbrega ficou famoso como policial do BOPE, recebeu elogios e homenagens feitos pelo então deputado federal Jair Bolsonaro e depois pelo filho, o deputado estadual Flávio Bolsonaro, hoje senador. Adriano era amigo e parceiro de farda de Fabrício Queiroz. Eles são investigados por cometerem, juntos, um homicídio. Dos 5 policiais que participaram da operação, apenas Queiroz e Adriano atiraram. Os outros 3 não dispararam nenhum tiro. Foi Queiroz que indicou a mãe e a primeira mulher de Adriano para trabalhar no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. Queiroz era assessor direto de Flávio. Montar, para Adriano, era uma paixão de infância. E largados no chão, num cantinho de uma varanda em Guapimirim, região metropolitana do Rio, estão troféus empoeirados, conquistados em vaquejadas. A gente apurou que ele tinha pelo menos 5 cavalos de raça, né? Cavalos diferenciados e centenas de cabeças de gado, né? E utilizava também esses animais para lavagem de dinheiro. Ligado tanto ao jogo do bicho como às milícias, Adriano teve carreira longa como criminoso. E como é tão comum nesses casos, morreu cedo, com apenas 43 anos, em fevereiro do ano passado, na Bahia. E o fato dele estar abandonado hoje demonstra que esse Aras, de fato, pertence ao Adriano. Porque ninguém ousa chegar perto. Tudo ligado ao Capitão Adriano, como era conhecido, sempre foi perigoso demais, violento demais, mas também lucrativo, como mostra esse diálogo de 2 homens próximos a ele. Deixa eu falar o nome do cara aí, não! Adriano corta braço, corta perna, fala o nome do cara. Aí, eu vou te falar, o papo dos caras é só papo de milhão, parceiro. Essa gravação faz parte de uma investigação que começou em 2018 e capturou as comunicações de Adriano e de pessoas que conviviam com ele. Começou a se levantar a rede de apoio que ele utilizava tanto para fuga quanto para lavar o dinheiro que advinha das suas atividades criminosas. Nessa semana, o Ministério Público do Rio fez uma operação contra 9 integrantes do grupo de Adriano. 4 mandados de prisão foram expedidos pelo juiz Bruno Rulieri, da Vara Especial de Combate ao Crime Organizado. Mas um dos alvos foi assassinado 2 dias antes, quando saía de casa. Luiz Carlos Martins, policial militar conhecido como Orelha, homem de confiança de Adriano. 2 outros, Rodrigo e Daniel, foram pegos. Porque às vezes está tendo alguma investigação, por exemplo, esse mês eu movimentei, sempre é isso. Rodrigo também é PM. Segundo as investigações, cuidava de negócios de agiotagem para Adriano e também negociava passarinhos. Onde que der dinheiro, o papai se mete, querido. Tem passarinho aqui, 25 e 30 mil só, meu amigo. Tem de passarinho aqui, vale mais que a minha casa. A polícia não conseguiu prender a chefe da organização que geria o patrimônio e agora espólio de Adriano. A mulher dele, Júlia Lotufo. Então quando eu chego e moro aqui e tenho um carro bom, eu acho que eu mereço isso. Um dos endereços dela era uma cobertura próxima à praia da Barra da Tijuca. Ela tinha tudo, menos o marido, que fugia da polícia. Você acha que eu sou uma mulher feliz? Eu queria ter um marido dentro de casa, eu queria ter um homem também. Eu dou tudo que eu tenho, de coração e de alma para ele, que vale muito mais do que uma cobertura que não faz nem cosquinha no bolso dele.
Júlia fazia a contabilidade de tudo. Teve mês com lucro de quase 2 milhões de reais. Mas com a morte de Adriano, a fonte foi secando aos poucos. Assim, ela pode estar em qualquer lugar do planeta, mas ela não esqueceu na cabeça dela que ela continua aqui. A gente não tem informação de onde ela está, nem se está morta ou viva. Adriano está enterrado, mas o caso Adriano está longe de estar encerrado. O Ministério Público da Bahia está fazendo uma investigação bastante cuidadosa sobre as circunstâncias da morte dele. Existem várias dúvidas que foram enviadas na semana passada para que a polícia baiana tente esclarecer. No dia 31 de janeiro do ano passado, escondido numa casa de praia na costa do Sauípe, no litoral baiano, Adriano escapou de uma operação para prendê-lo. Uma semana depois, se descobriu para onde ele tinha fugido, uma fazenda no norte do estado. Dessa vez, não podia ter erro. 70 policiais e um helicóptero foram mobilizados e todos foram informados que Adriano era altamente treinado. No caso dele, não era nenhum exagero dizer que seria um destaque em qualquer tropa de elite. A operação começou às 3 da manhã. Às 6, os policiais invadiram o local, mas Adriano não estava lá. Ele tinha partido na véspera. Num dos seus celulares foi encontrada a última troca de mensagens dele com a mãe. Escondido nessa casa vazia de um vereador que disse não ter ideia da presença de Adriano lá, se aproximava o fim da caçada. E o que aconteceu foi muito diferente do planejado. Em vez de 70 policiais, só 3 o encontraram. Em vez de esperar reforços para cercar um criminoso super perigoso, os 3 decidiram ir em frente. O relato dos 3 policiais é de que da varanda deram voz de prisão. Adriano não respondeu, eles forçaram a porta, Adriano atirou e eles revidaram e o mataram. Um clássico confronto. Segundo a perícia, Adriano deu 7 tiros contra os 3 policiais e, apesar de ser um exímio atirador, não acertou nenhum tiro. Por outro lado, os policiais, mesmo não sabendo bem onde ele estava na casa, foram de uma precisão absoluta. Um deu apenas um tiro, acertou. O outro, de maneira quase simultânea, deu também só um tiro, também acertou. Segundo o depoimento deles, Adriano então caiu no chão. É possível? É possível, mas também é compreensível que essa história desperte algumas dúvidas. E por isso, peritos da Bahia e depois do Rio de Janeiro fizeram 2 necrópsias para ver se a versão dos policiais batia com os vestígios deixados no corpo de Adriano. Uma coisa fundamental nesses casos é a comparação entre a trajetória, que é o percurso que a bala faz entre a arma e o alvo, e o trajeto, que é como a bala entra e muitas vezes atravessa o corpo. Uma coisa necessariamente tem que seguir a outra. Mas um perito consultado pelo Fantástico disse que em 3 aspectos a versão dos policiais não bate com o observado nas perícias. Há um disparo em que entra tangencialmente, ele entra pela lateral do tórax, do abdômen e segue um trajeto, sai aqui, reentra no corpo e é um tiro absolutamente que a vítima provavelmente já estava deitada. Quer dizer, isso precisa ser esclarecido. Esse tiro deveria entrar e sair numa posição paralela ao solo, que é a posição de tiro, né? A gente verifica, por exemplo, a princípio, que é um trajeto absolutamente incompatível com o que foi declarado na posição que estavam os atiradores e a vítima. Não é 1, nem 2, nem 3, 7 tiros. Na sua experiência, é possível que ele tivesse dado 7 tiros e não tivesse nenhum vestígio nas mãos dele? É muito pouco provável. Foi feito um exame não apropriado, que é um exame químico para verificação do resíduo de pólvora, e não se usa mais. Hoje, o exame apropriado é uma microscopia de varredura. Isso fala a favor de que ele não atirou, a princípio, mas é preciso justificar o porquê dessa negatividade. Lesões sérias na cabeça que tiveram reação vital, portanto, ocorreu enquanto ele estava vivo, e que não foram explicadas também. Em que momento isso foi feito? Porque se você teve a oportunidade de se aproximar dele, dar essas pancadas na cabeça,
por que não prendê-lo? Não é? Confronto ou execução? Adriano esteve envolvido com o Jogo do Bicho, com milícia e com o Escritório do Crime, organização do Rio, acusada de matar por encomenda. Muita gente quis vê-lo pelas costas. Ele fugiu enquanto pôde. Agora é a vez da mulher dele, Júlia, de viver essa vida. A Secretaria de Segurança da Bahia disse em nota que não recebeu os novos questionamentos feitos pelo Ministério Público do Estado. O Ministério Público, também em nota, reiterou que já enviou as perguntas sobre o laudo de necrópsia. A Secretaria de Segurança da Bahia não comentou a ação dos policiais militares que resultou na morte de Adriano da Nóbrega. A defesa de Júlia Lotufo, viúva de Adriano, diz que apresentou ao Poder Judiciário fatos que foram omitidos na investigação e que demonstram, abre aspas, a fantasia que se configura a acusação, fecha aspas.